que busca o conhecimento, que busca a verdade sobre os auspícios dos prepostos do Cristo. Em nosso caso aqui, Pietro Baldi, que seguramente nos assiste e nos sustenta com as suas elevadas e franciscanas vibrações. Coube-nos o capítulo 8, Por que se vive? As trajetórias erradas e a técnica de sua construção. Conhecimento que nos é trazido por Ubaldi, acreditamos, alicerçará ou fará a estruturação dos fundamentos do terceiro milênio, dessa civilização de regeneração que nos espera. Daí também a grande alegria que nos invade. Então, especificamente ao capítulo 8, por que se vive? O que Pietro Baldi quis dizer? Por que se vive? Porque se vive nesse organismo denso, nessa vida orgânica, material, fadada ao sofrimento. Por isso que ele pergunta por que se vive. Ele nos mostra a obra de Ubaldi que vivemos nessa vida física, orgânica, onde o sofrimento é intrínseco em função de erros. Já nos disse a poetisa Clarice Lispector, viver dói. Nunca ouvimos no ambiente de berçário sorrisos. Já pudemos fazer alguns partos e a gente ouve geralmente um choro bastante estridente. Viver dói. Essa é a pergunta que o Baldi faz. Por que que as forças universais se movimentam de forma tão complexa, tão intrincada, tão inteligente para gerar uma vida fadada ao sofrimento, né? Conhecemos pela obra de Ubaldi que se vive enclausurado nesse escafandro físico fadado à dor em função de erros. Erros que cometemos pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio. Liberdade que nos é dada, o livre-arbítrio nos permite inclusive errar. Nós conhecemos pela obra essa questão, mas não se contenta o Baldi em nos mostrar essa questão de como e por que vivemos nessa condição. Ele nos dá a porta de saída, nos mostra a luzinha no final do túnel, através de técnicas para a correção, para o realinhamento com as leis universais. Então lembramos que o movimento da vida, da forma como nós a conhecemos em nosso plano antissistêmico, orgânico, material, doloroso, ela se movimenta através de leis e de mecanismos intrínsecos, complexos, irrefreáveis, muitas vezes inexoráveis, como a reprodução. O nascer, ele é um movimento inexorável. Dentro da botânica, nós assistimos movimentos genésicos, movimentos de reprodução, que são intrínsecos, são extremamente inteligentes, que sempre difundem e permitem a geração da vida. Para isso, é óbvio que nós entendemos que há atrás desse movimento inteligente um princípio psíquico. Não há dúvida nenhuma. Mas esse centro psíquico, será que é realmente a vontade primária dele gerar essa vida fadada ao sofrimento? A estruturação e a funcionalidade desses organismos se faz, obviamente, fundamentado nos princípios desse centro psíquico inteligente. E ele está também preparado para resolver problemas e atinge de forma inexorável os seus objetivos, em que pese todos os obstáculos que acontecem pelo caminho. Na vida orgânica, nós percebemos a perfeição e a complexidade do processo genésico, em que um óvulo, imantado pelo princípio espiritual do ser reencarnante, vai atrair entre os 250 milhões de gametas de células germinativas masculinas aquela que contém os elementos genéticos necessários à concepção de um organismo com as qualidades
e os problemas necessários à evolução daquele ser que está reencarnando. Ora vejam, é um processo irrefreável, é um processo perfeito, é um complexo de um potencial muito grande que nos leva sempre ao processo reencarnatório de uma forma quase que inexorável. Então, se a vida deseja tanto que o ser nasça, ainda que seja para deixá-lo sujeito a toda sorte de condições, exceto um estado de felicidade garantida, então deve ter uma forte razão para isso. Existe, então, num primeiro momento, uma aparente incoerência entre essa positividade, esse potencial construtivo que a vida, esse centro psíquico diretor mobiliza para gerar a vida no campo físico, no campo orgânico, e as condições que lhe esperam logo após a manifestação dessa vida. Então, essa vida, ela é imbuída de uma extrema capacidade regenerativa. Observamos isso em nossos corpos, nossa capacidade de cicatrização, nosso sistema imunológico e todos os mecanismos que nos recompõem. Os instintos, que todos eles trabalham a favor da manutenção e perpetuação da vida, a fecundidade, a beleza, a perpetuação. Entretanto, de forma paralela, observamos a miséria, as doenças, a dor, o cárcere e o seu final, a morte, sempre, sempre presente. Seria uma aparente incoerência. Nesse capítulo, Baldi estuda também os impulsos inerentes à vida. Todo ser vivo, em qualquer fase consciencial que se encontre, racional ou não, ele busca apenas dois objetivos, que é fugir do sofrimento e buscar a alegria ou a felicidade em todas as instâncias conscienciais. É o que nós fazemos do momento em que nós acordamos até quando vamos adormecer. Inclusive, dormindo, nós procuramos esses dois objetivos. No reino animal, um inseto que entra em sua cozinha, ele está buscando ser feliz, encontrar um alimento ali, de preferência um potinho de açúcar aberto. E quando ele te vê na porta, com uma chinela na mão para matar, ele vai tentar fugir do sofrimento. Nós não fazemos muito diferente. Só que nós buscamos a felicidade na forma de prazer quando estamos em um ponto ainda de subdesenvolvimento espiritual. É o que muitos dos nossos jovens procuram. Acham que a vida é o gozo irrefreável. Se entregam muitas vezes a um caminho sem volta, a um caminho que só, obviamente, tem volta quando chega no fundo do poço. Nós vamos mostrar isso aqui um pouco mais adiante. O que seria a busca da felicidade, genuína felicidade? A genuína felicidade não tem a ver com o sensório, com os sentimentos, não tem a ver com o gozo, com o prazer produzido pelo sensório. A verdadeira felicidade é o objetivo da evolução. A evolução nos leva para esse estado de felicidade. E a felicidade se expressaria na linguagem médica, psiquiátrica, como estado de eutimia. Seria uma linha horizontal em que não há nem muita euforia, nem depressão, nem muita angústia. Seria aquele estado eutímico, de paz, seria uma palavra adequada. Os orientais chamariam isso de iluminação, os cristãos católicos chamariam de santificação. Nesse estado de eutimia, ou estado de estabilidade, de felicidade, nós nos tornamos cada vez menos vulneráveis à instabilidade do nosso mundo físico. É muito instável o nosso mundo físico. E quanto mais nós aderimos, ancoramos a nossa energia vital a instâncias instáveis, maior a nossa possibilidade de sofrimento. Se nós ancorarmos a nossa vitalidade, o nosso centro vital, o nosso centro consciencial, o nosso corpo, nós estamos numa situação difícil, porque a cada dia ele está degenerando, vai adoecer e vai morrer. Então,
Essa busca é que significa evolução, é a busca pela verdadeira felicidade. E seguramente a finalidade da vida não é o prazer, não é o gozo. Isso nós conseguimos perceber claramente com a maturidade que ganhamos com o conhecimento. Então essa é a trajetória que fazemos. Saímos da fase instintiva bruta, entramos na fase racional, desenvolvemos sensações, sentimentos e desejos. É importante essa fase, porque essa fase nos impulsiona, como nos diz Afonso na palestra passada, né? Através desses erros é que vamos corrigindo a nossa trajetória. Mas há uma forma mais eficiente de transitar pela evolução. A forma que comumente seguimos atualmente é essa trajetória. Nós somos constantemente submetidos a provas, a desafios. Na maioria das vezes erramos, somos reprovados na prova. Como correção, experimentamos a dor. Muitas vezes voltamos à prova, reincidimos no erro, voltamos para a dor. Voltamos para a prova, reincidimos no erro, voltamos para a dor. Doeu de novo, aí a gente acerta. A gente acerta e pula de etapa. E vai experimentar outras provas, outras dores. Entretanto, o balde e o Cristo, quando nos diz instruí-vos, nos convida a uma trajetória menos sofrida, que seria da prova para a compreensão, da compreensão para o acerto. E daí nós vamos acelerando de uma forma, evoluindo de uma forma menos dolorosa. Evoluir é sofrer menos, é cada vez nos aproximar mais dessa paz, dessa equanimidade. Me faz lembrar a Mona Lisa, né? A gente não sabe se ela está triste ou alegre. Vamos estudar um pouquinho a dor. Nos diz o balde que a dor existe para eliminar a si mesma. Ela é necessária ao nosso estado. E ela é fruto de transgressões de leis universais. E a função seria restabelecer o equilíbrio do ser, redirecionando-os com a lei. É a forma que, na nossa atual formatação, é mais utilizada pelo Deus imanente para nos trazer ao processo de evolução e nos levar em sentido ao retorno. Mas a lei não admite a violação da felicidade alheia. São pontos que nós temos que compreender para não passar pelo sofrimento. Por isso, toda expansão que constrange o semelhante é passível de punição na harmonia do universo. Foi esse movimento de expansão excessivo que nos fez cair na situação de vida material orgânica. Nos expandimos mais do que poderíamos dentro do sistema e fizemos um movimento inverso de contração, aprisionando-nos na matéria. Todo crescimento inadequado, feito apenas para alimentar o seu eu doente de egoísmo, só pode ocasionar contração e dor, por força do equilíbrio dessa mesma lei. Toda carência do presente é fruto de excessos do passado, nos mostrando outra característica da lei, que é a plena justiça. Entretanto, vamos dissecar um pouco mais das funções evolutivas da dor. Ela cria e renova o mundo biológico através da morte. Nós só conseguimos construir uma edificação moderna no lugar dessa que aqui estamos, explodindo essa aqui, destruindo essa aqui. Nós não conseguimos evoluir do ponto de vista estrutural na matéria sem que haja a destruição. Por isso ainda é necessário o fenômeno da doença, do envelhecimento e da morte. Nós chamamos isso de dor-evolução. A dor nos permite aproximar do equilíbrio, inibindo os abusos, gerando equilíbrios indispensáveis ao funcionamento orgânico do universo, nos aproximando da ordem. Nós chamamos de dor-expiação. Toda desordem gera dor, que funciona inibindo o seu próprio desenvolvimento e reconduzindo a ordem. Papel da dor. Gerou desordem, você bate nos muros chapiscados da lei, vai doer e você vai voltar para o caminho.
Castigando o ser diante do erro e premiando com alegria em seus acertos, a dor o orienta para a aquisição da sabedoria, através da educação. A sabedoria é quando nós automatizamos uma virtude, ou seja, nós não precisamos mais submeter determinado fato ao crivo do raciocínio para agir. Vai no automático. Para nós, muitas vezes, representa um esforço nós não revidarmos uma agressão que nos é imposta. Para um ser evoluído, isso já é uma coisa automática. Ou seja, virar a face, o outro lado da face, é um movimento automático para o evoluído. Ele já transformou esse conhecimento da mansuetude em sabedoria. Ele não precisa mais pensar para agir dessa forma. Fugindo da dor mais intensa dos planos inferiores, o ser se dirige aos patamares superiores da evolução, libertando-se das amarras da inferioridade, da libertação, ou seja, ele não precisa mais passar pela dor. Ele utiliza a compreensão para direcionar os seus atos, seus pensamentos, suas palavras e seus atos, imprimindo um ritmo mais acelerado da evolução. Diante da dor, nós temos várias manifestações. A negação seria mais comum, a revolta, fuga em prazeres mundanos, o anestésico existencial, nos faz entrar em verdadeiras ciladas que atrasam, que nos fazem perder muito tempo e sofrer demais dentro dessas paragens que nós almejamos sair. Uma delas seria a droga, que cria muitas vezes estados de consciência alterados, que nos faz pensar estarmos vivendo um êxtase, vivendo a felicidade, e na verdade não é isso. Passam a viver sob o domínio das drogas um estado de euforia, um estado de alegria roubado, artificial, que não corresponde a um mérito. E o resultado desse movimento negativo é o declínio do ser em um precipício, onde na maioria das vezes ele só consegue retornar quando chega ao fundo. Então é uma armadilha. Da mesma forma, os convites que temos aí são verdadeiras provas em que somos submetidos. O poder econômico, o poder político, as oportunidades que se nos aparecem para hipertrofiarmos os nossos egos dentro do mundo social, político, econômico, a sede do poder, isso tudo também embriaga, isso tudo também nos traz um estado falso de êxtase e de pseudo-felicidade, que na verdade nos atrasa o caminhar. De forma que, nos diz o balde, que a alegria que não corresponde a um mérito e a um valor verdadeiro segue no caminho involutivo, requerendo a devida dor corretiva. Precipitamo-nos no abismo, batemos de frente com a lei, aí nós voltamos, depois de experimentar a dor. A dor não pode desaparecer enquanto o débito não for pago à lei de justiça, quer seja no campo moral, social, histórico, econômico, físico ou químico. É sempre a mesma lei, a mesma vontade, o mesmo Deus. Nós, intuitivamente, percebemos e sentimos a lei no mundo físico, no mundo químico, no mundo biológico. É intuitivo para nós. Lei da gravidade, algumas leis que precisamos obedecer para que o nosso organismo funcione bem. Entretanto, olvidamos ou não, temos consciência plena de que esses mesmos princípios, essas mesmas leis, atuam no campo da energia, do pensamento, das intenções, das verdades e dos paradigmas que trazemos dentro do nosso campo consciencial. Existem leis também dentro desse aspecto, que muitas vezes a transgressão nos traz dores mais profundas do que a transgressão de leis biológicas, de leis da química ou da física, E a percepção da dor se faz de formas diferentes, dentro dos diferentes estágios evolutivos. No mundo subhumano, é quando nós ainda estamos muito próximo ainda da animalidade, a dor se mostra de forma terrível, sem compaixão, de forma irada, se manifesta em forma de uma miséria absoluta,
sem luzes compensatórias, sem esperança, sem alento. Muitos de nossos irmãos encontram dentro dessa perspectiva, por lhes faltar uma consciência um pouco mais ampla do mundo e da vida. Se prendem por sintonia dentro dessa perspectiva. Já no mundo humano, diríamos um pouco mais esclarecido, a consciência desperta, ela pensa, reflete, o espírito pressente a justiça e uma compensação, pressente a libertação e espera com paciência. É uma dor tranquila de quem sabe o processo, de quem está consciente do processo de resgate. O castigo se detém nas portas da alma, onde tem o seu refúgio na paz. O indivíduo já começa a perceber no seu interior essa paz, essa perspectiva futura de paz que o processo evolutivo haverá de trazer. Ele passa a ter otimismo, fé, porque ele aceita o processo da dor, por compreender a função dessa dor, né? E acredita na justiça. Quando nós alcançarmos uma consciência intuitiva, a dor já passa a se manifestar de uma forma diferente, como função criadora, como uma função regeneradora. Ele contribui com a sublimação não só da própria vida, mas do ambiente em que esse indivíduo está interagindo. É a missão, a função dos missionários, que eventualmente se colocam entre nós no afã de nos catapultar para um estado mais confortável, de menos dor. Por isso nos diz o Cristo: felizes os que choram, ou seja, felizes os que choram e entendem o porquê do choro, o porquê da dor, né? Aceitam com tranquilidade a dor. Reproduzindo ao pé da letra as palavras de Ubaldi ainda nesse capítulo: dizei-me como sabeis sofrer e vos direi quem sois. Cada um sofre conforme o seu nível, uns amaldiçoando, outros resgatando com resignação, outros abençoando e outros criando. A dor se manifesta de diferentes formas. Um pouco sobre os instintos. É o motor de ação que impulsiona. Nos campos irracionais, eles são inexoráveis, né? Alimentação, reprodução, defesa, autopreservação, permanecem ainda de forma atávica, de forma inercial, muito pesada em nossa vida racional. Entretanto, já temos uma capacidade de reflexão. Isso nos traz ansiedade e angústia, porque nos traz o conflito. É o conflito entre a nossa perspectiva de evolução e esse atavismo instintivo que nos prende a um sofrimento muito grande. Importante seria nós nos entendermos não como seres humanos em busca de uma vida espiritual, mas sim como seres espirituais que estamos momentaneamente vivendo uma experiência humana. Essa seria uma proposta muito interessante para todos nós. E quando saímos dessa insaciabilidade do desejo, quando nós saímos dessa angústia, dessa depressão, dessa melancolia trazida por esse conflito, nós entramos numa fase mais confortável da evolução, é onde se manifesta com mais intensidade o nosso aspecto centelha, o nosso aspecto divino, e começamos a criar. Quando nós não nos atemos apenas ao campo da análise, né? E na criatividade nós operamos na arte, refletindo o belo. A ciência é a verdade, não aquela verdade sectária, aquela verdade hermética, fechada a um grupo de idolatria egóica de alguns cientistas, mas uma verdade que procura genuinamente a compreensão correta da visão de mundo, e não daquele mundo que eu criei para manipular o meu semelhante. Não a religião, mas sim a religiosidade também manifesta a criatividade, gerando o princípio da ética, da moral e da bondade. Fala-nos Ubaldi sobre a arte. Função divina, devia exaltar o bem e ser um veículo de beleza divina.
Essa arte genuína expressa a linguagem do Criador, que fala de nossos mais profundos anseios, capaz de sensibilizar-nos e extrair os mais puras expressões de nossa emotividade. A arte nos sublima, nos aproxima do pensamento de Deus. A substância se reveste da arte conforme o estágio evolutivo de quem concebe essa arte. Ela busca o belo, a perfeição, a harmonia e sintoniza a alma com o pensamento diretor. Por que o Balde nos diz isso? Porque a arte hoje, muitas vezes, ela se reveste de formas degradantes. No teatro, no cinema, muitas vezes a gente observa palco aí de maldades, cenários de destruições, que apenas suscitam no ser os hábitos agressivos da baixeza animal, que é realmente a mídia que mais atrai, que mais chama a atenção. Então nos alerta o Balde para que nos sintonizemos com a arte genuína. E a ciência? A ciência hoje, ela apenas se perde em inúmeras elucubrações que não têm um poder de síntese. Cada pesquisa, cada teorema desenvolve raciocínios infinitos, que nunca fecham o ciclo. Esse é o mecanismo de análise da nossa arte. O interesse e a ambição, atualmente, são os verdadeiros motores da ciência. Fecham a alma os caminhos da compreensão, levantando uma barreira entre o eu e o fenômeno. Por isso que o Balde nos alerta que o mecanismo de pesquisa do terceiro milênio será o psiquismo, e não os equipamentos que encontramos em nossos laboratórios. E que a potência desse instrumento de pesquisa é proporcional ao grau de evolução moral deste cientista que opera esse mecanismo. O infinito somente se abre àquele que tem puro coração e se fecha para aquele que se encerra em seu próprio egoísmo. Para ler nas letras do infinito é preciso um novo tipo de homem, aquele que saiba pesquisar nas páginas da intuição e que seja sobretudo bom. Moral e ciência se reunirão, enfim, no estreito conúbio. O conhecimento e a verdade traz poder. Trazer poder a um ser que alberga em seu coração a maldade é um sério risco para nossas unidades coletivas, para nossa própria integridade. Então, o Pai Criador não seria ingênuo a ponto de abrir as portas do conhecimento a um ser nessas condições. Não é verdade? Religiosidade seria o religar e o buscar, a tentativa de união com o absoluto. É a conquista da superconsciência. Nessa fase, nós conseguiremos eliminar totalmente a dor. Ela não é criação e vontade do Pai, ela é uma necessidade, infelizmente, necessária para nós. Então, o tipo biológico que o Balde chama de A4, que seria um indivíduo que já ultrapassou as barreiras da racionalidade, da análise, ele tem em si, de forma natural, o instinto da honestidade, um agudo intelecto. Ele busca a compreensão, ele não precisa mais passar pela dor para retificar as suas condutas, ele apenas compreende e retifica. Ele não necessita de rituais, ele tolera, ele perdoa, não vive de adaptações. O estudo e a pesquisa não se rende a mistérios, a mecânicas estéreis. Ele busca a verdade, apenas a verdade, não para o seu proveito próprio. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. São as palavras do homem nessa fase, porque o homem nessa fase, no nosso ambiente, ele é muito agredido, né? Ele é um peixe fora d'água. Então, são as palavras que ele traz para nós. Vamos finalizar com uma última mensagem de Ubaldi para nós. Por que se vive? Para sofrer? Né? Viver dói. Entretanto, Ubaldi resume esse capítulo com essa mensagem. A vida é sempre uma bênção de Deus, mesmo quando vinculada a um destino doloroso. Seria a nossa mensagem
paz e alegria para todos. Muito obrigado.